Olá pessoal, eu sou o Thales Pascoaleto e hoje vou apresentar para vocês a análise das outorgas de recursos hídricos em Goiás. Bom, para introduzi-los ao tema, coloquei uma imagem demonstrando a forma com que está estabelecida cada região hidrográfica dentro do Brasil e também comentar sobre alguns assuntos pertinentes. Primeiramente, a atuação do segmento agrícola, que está cada vez mais ativo e dinâmico, visto que o crescimento populacional e a constante ocupação do território continuam. Assim, os recursos hídricos eles tendem a ser cada vez mais procurados e logo mais escassos. Entrando assim na questão da demanda e disponibilidade hídrica, que dentro do território brasileiro tende a ter uma relação complicada, visto que há regiões que oferecem grande disponibilidade hídrica e pouca demanda, como a região amazônica, por exemplo, e outras completamente oposto, como a região do Atlântico Sudeste. Assim, esses recursos hídricos são abundantes no Brasil, porém não distribuídos uniformemente no território. É nesse sentido que é importante a discussão acerca da concessão da outorga e do gerenciamento, assegurando atender tanto necessidades presentes como as necessidades futuras. O estado de Goiás é banhado predominantemente por duas bacias, a do Tocantins-Araguaia e a subbacia do Rio Paranaíba, e uma pequena área também da bacia do São Francisco. Já vou frisar que o município de Cristalina ele fica localizado próximo a essa interseção das três bacias, e veremos mais adiante que possui grandes volumes outorgados de recursos hídricos. Tendo em vista que a outorga é indispensável para a gestão dos recursos hídricos, pois possibilita o controle da quantidade e qualidade dos usos da água, como também garante ao usuário vazão, tipo e tempo de uso previamente estabelecidos, objetivou-se analisar então a outorga federal de recursos hídricos em Goiás. Para isso, obtivemos acesso à base de dados das outorgas da ANA e filtramos por processo, seguido do tipo de uso, também do volume acumulado para Goiás nas respectivas bacias dentro do estado. Também foi feita uma análise do volume desses recursos hídricos por município goiano e também por método de irrigação, e avaliou-se o tempo médio das outorgas por tipo de interferência. Tudo isso dentro de um intervalo de 2002 a 2020. Dessa forma, no quadro 1 temos a quantidade de processos autorizados de outorga federal de recursos hídricos por tipo de uso requerido. Percebe-se de cara que o tipo de uso mais requisitado é para irrigação, evidenciando assim a presença da agricultura irrigada em Goiás. Sabe-se que o setor agrícola é um forte demandante de recursos hídricos. Só de curiosidade, no informe técnico do IMB, o Instituto Mauro Borges, em 2017, foi identificada cerca de 3.650 equipamentos de pivô centrais em Goiás. Dentro do método de irrigação, tem-se a maior presença a irrigação por aspersão, tendo em vista o volume acumulado em metros cúbicos de outorgas federais em Goiás entre 2002 e 2020. O segundo tipo de irrigação é por inundação, é muito utilizado para o cultivo do arroz irrigado. Só para lhe dar um panorama do Brasil, esses sistemas de inundação por aspersão corresponde a metade das áreas irrigadas no país, com destaque aos pivôs centrais. No entanto, é interessante ressaltar que o gotejamento é uma técnica de maior eficiência, tanto no aproveitamento econômico e ambiental, e em muitos casos ajuda até no não desenvolvimento de patógenos nas plantas. Porém, cada cultura tem sua particularidade de demanda de água. Agora temos essa soma de volumes de recursos hídricos em função da região hidrográfica. Embora eu enfatizei o maior volume otorgado para a região do Paraná, em vermelho, sabe-se que a bacia do Tocantins-Araguaia é menos populosa e seu volume se aproxima bastante da bacia do Paraná. Quando se observa a demanda por município dentro da região hidrográfica do Paraná, Cristalina se destaca com quase o dobro do volume otorgado por Catalão. Se somar os volumes de Catalão e Intubiara, aqui, uh, ainda será inferior ao volume requerido por Cristalina. Em seguida temos Chapadão do Céu e Quirinópolis, e depois tem o município de Cachoeira Dourada, onde
O nome da hidrelétrica foi herdar da cidade. Embora com menor expressão em termos de volume de recursos hídricos, o município de Cristalina aparece novamente de dentro da região hidrográfica de São Francisco. Como disse no início da apresentação, Cristalina basicamente está dentro de duas regiões hidrográficas, a do Paraná e a do São Francisco. Assim acaba aumentando a pressão por recursos hídricos e também afetando a capacidade de suporte nesse ecossistema. Já que o município de Cristalina se destacou, eu achei interessante apresentar a vocês uma imagem aérea com contraste, onde podemos ver a enorme quantidade de pivôs centrais. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar essa visualização. Olha, basicamente cada círculo desses é um pivô central. Então podemos ver, tem vários aqui na imagem. Ok. Olhando agora para os municípios goianos, dentro da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, lideram os municípios de Flores de Goiás, Nova Roma, seguido de Jussara, porém Jussara com aproximadamente 50% do volume dos dois primeiros. Bom, de acordo com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a cultura da lavoura temporária que se destaca nessas regiões aqui é o milho, seguido do arroz e cana-de-açúcar. Apesar da cana-de-açúcar ser a última da lista, é a que mais vem recebendo incentivos para se expandir. No quadro 7 tem-se o tempo médio, tanto em anos, meses e dias, para as outorgas federais em Goiás, e com validade de 7,33 anos para a captação, já para barragens, chega-se a 21,39 anos. De acordo com a SEMAR, os prazos máximos em função de cada finalidade são os do quadro 8. Nota-se que se, ao fazer uma média dos prazos para captações, chega-se a 7,71 anos, e o tempo médio de outorgas visto anteriormente nessa finalidade de captação é de 7,33 anos, ou seja, equivalentes, como esperava ser. Portanto, conclui-se que, na década de 2010 a 2020, houve intensificação das solicitações de outorgas federais de recursos hídricos em Goiás. A maior demanda está concentrada na região hidrográfica do Rio Paraná, ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, que tem 66% de sua área de captação em Goiás, sendo também a bacia hidrográfica estadual com maior contingente populacional. Dentre os municípios com maior volume outorgado, destacam-se Cristalina, Catalão, Itumbiara, na região hidrográfica do Paraná, municípios de Cabeceiras e Formosa, na região hidrográfica de São Francisco, já na região hidrográfica do Araguaia-Tocantins, os municípios de Flores de Goiás e Nova Roma. O tempo médio das outorgas federais de recursos hídricos em Goiás, por tipo de interferência, é maior para barragens e usinas hidrelétricas, superior a 10 anos e menor para captação e lançamento, inferior a 10 anos. Recomenda-se observar os critérios de outorga, dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, como um importante mecanismo de gerenciamento de água. Bom, aqui eu presto meus agradecimentos ao CNPq e ao IFG. Aqui estão as referências consultadas. E muito obrigado a todos.